O que hoje chamamos de alimento, há pouco mais de 100 anos atrás, era considerado lixo, resíduo industrial. Oi, gente do céu, da gente do céu. Eu sou o Cadu e te ajudo o teu corpo 20 anos mais jovem. Muito obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente. Por isso, seja muito bem-vindo ao canal do Samurai, com esse humilde semblante que vos fala aqui do Matagal, do Instituto Samurai para o corpo até 20 anos mais jovem. Hoje, dia 6 de março de 2026, antes de falar sobre óleo de cozinha, a maior mentira da nutrição moderna, e entender como que um resíduo industrial virou comida, vamos fazer o que realmente fortalece o corpo, porque sem treino, sem shape, e hoje é dia de treinar peito. Então é isso que nós vamos começar fazendo. Eu vou hoje fazer um treino totalmente calistênico e coloquei a corda por último, porque é muito exigente, né? Então assim, vamos começar ali na flexão de pike, vamos ir para parada de mão e depois voltamos para flexão na paralela e depois a dip, né? No caso, a própria paralela ali empurrando para baixo e a flexão de pike e fecha no francês ali na paralela. Francês ali na paralela. Certinho? E depois por último a gente bate corda se der. Bora lá então pagar a primeira para entender como que um resíduo industrial virou comida. Bora lá fazer a primeira.
Feito é melhor que o perfeito. Primeira tá paga. Nossa. Foi mais difícil do que eu esperava. Muito mais difícil do que eu esperava. Nossa. Bom, bora lá entrar nesse assunto fundamental antes de falar de qualquer nutrição, alimentação. Isso é parte fundamental do estilo de vida. Bora lá entender como que o resíduo industrial veio parar na nossa mesa durante milhares de anos. Pelo menos 5.000, né? Para não ser exagerado. A alimentação humana utilizou gorduras naturais. Manteiga, banha, sebo, azeite e óleo de coco. Sempre fizeram parte da alimentação tradicional de praticamente todas as civilizações. Essas gorduras eram obtidas de forma simples. Prensagem, separação natural ou aquecimento moderado. Nada parecido com os processos industriais complexos que surgiriam mais tarde. No século XIX, algo começou a acontecer e mudar. Durante a Revolução Industrial, a produção de algodão cresceu enormemente para abastecer a indústria têxtil. E junto com o algodão vinha uma quantidade até maior de semente de algodão. Porque para cada quantidade de algodão colhida, surgiu grandes volumes dessas sementes, que inicialmente eram consideradas praticamente um resíduo sem valor econômico. Essas sementes eram descartadas ou utilizadas como ração animal. Para os bichos, né? Para o gado, para as aves. Mas como frequentemente acontece na história da indústria, alguém fez a pergunta que muda tudo. Como transformar esse resíduo em algo lucrativo? Sempre tem, né? Aquela pessoa que só pensa em dinheiro. Com o avanço tecnológico, começaram a surgir, às vezes não, né? Ele queria aproveitar ali, mas não necessariamente foi ele que né, fez o negócio, né? Então, inicialmente era prensa manual, aquela coisa difícil, né? Com o avanço tecnológico começaram a surgir métodos mais eficientes para extrair o óleo dessas sementes. Prensas hidráulicas e solventes químicos permitiram extrair grandes quantidades de óleo, mas esse óleo nem era considerado alimento. Ele era escuro, marrom escuro, viscoso, gosmento e cheiro forte, fedorento. Por isso começou sendo utilizado como lubrificante industrial. Usava para lubrificar as máquinas, as engrenagens, né? Matéria-prima para sabão e até fabricação de vela. Ou seja, um produto industrial. O desafio foi transformar aquilo em algo que pudesse ser consumido pelas pessoas. Quem que ia querer um negócio fedorento, parecendo graxa industrial? Para que esse óleo se tornasse aparentemente aceitável para o consumo humano, ele precisou passar por várias etapas químicas. A primeira delas, a lavagem ácida, onde é aquecido, quase 100 graus, vai saber o procedimento. Depois a neutralização, aquecido de novo, mais de 110 graus. O branqueamento, para retirar a cor escura. E a desodorização, para remover o cheiro forte. E nisso ele vai passando por vários processos de aquecimento e chega até 260 graus. Sabe? Bem mais quente que o calor da frigideira. Em alguns casos ainda passava por Em alguns casos, viu? Vai escutando. Em alguns casos ainda passava pelo processo de hidrogenação parcial, que transformava o óleo líquido em gordura mais sólida e estável. Depois de tudo, esse processo
Depois de todo esse processo, o produto final parecia claro, neutro e aparentemente puro, mas na verdade era um óleo profundamente modificado. A partir desse momento, o próximo desafio, convencer as pessoas a consumir aquilo. E foi aí que entrou um dos maiores movimentos de marketing alimentar da história. No início do século XX, grandes empresas começaram campanhas massivas de publicidade. Sabe como? Essas campanhas apresentavam essa nova gordura como moderna, prática e até mais saudável do que as gorduras tradicionais. Enquanto isso, alimentos que a humanidade havia consumido por milhares de anos, como manteiga, banha, começaram a gradualmente ser retratados como prejudiciais. O resultado foi uma transformação alimentar gigantesca. Algo que antes era considerado um subproduto industrial começava lentamente a ocupar espaço nas cozinhas das famílias. E nas décadas seguintes, esses óleos começaram a substituir cada vez mais as gorduras tradicionais. Primeiro entrou o óleo de algodão, lá acho que em 1911, posteriormente o óleo de milho, que viram que dava para fazer com milho a mesma coisa que fazia com algodão, e posteriormente a soja, e a soja chegou 600 milhões de toneladas em 1950, passou a ser o maior de todos. O girassol, o canola, sabe? O canola, o nome da semente é rapeseed. Ela é modificada geneticamente para diminuir a acidez. Então, assim, muito cuidado com o canola, viu? Que vem do rapeseed. Esses óleos, que é a couza, uma planta que tem altíssima concentração de ácido erússico, que lesa o miocárdio. Se o gado comer, ele morre. Tá bom? Nem bicho não quer aquilo lá. Hoje esses óleos estão presentes em praticamente todos os alimentos ultraprocessados. Sabe a gulosmada que você come? Então, tá cheio disso aí. Olha o ingrediente lá para você ver. É farinha de trigo refinada, de trigo transgênico, cultivado com glifosato, açúcar e gordura vegetal hidrogenada. Esses são os 3 principais ingredientes. Fora isso, é corante, conservante, estabilizante. Tem como comer um negócio desse sem ficar doente? Brasfêmia empacotado em pacote brilhante. Esses óleos presentes em praticamente todos os gulosmada, biscoito, salgadinho, sorvete, produto de padaria, molho industrializado, sabe? Ketchup, essas coisas, molho, qualquer tipo de molho, comida congelada. Como que tem gente que fala que comida congelada é saudável? Fast food. E quem que nunca comeu? E quem que não come até hoje? Esse óleo está praticamente na casa de todo mundo. Essa transformação alimentar aconteceu muito rápido na escala humana. Durante milhares de anos, nossa alimentação permaneceu estável, mas em pouco mais de um século, a composição das gorduras da dieta mudou radicalmente. Essa mudança levanta um questionamento importante. Quais as consequências metabólicas dessa transformação? Bora lá pagar a segunda? Bora lá pagar a segunda. Só vou mastigar um cravinho aqui para dar energia. Ai, é porque a primeira foi difícil demais. Bora lá então.
muito melhor que perfeito. Tá louco, os ombrinhos sentiram, os tríceps, pelo amor de Deus. Ai, quer dizer, o amor de Deus não, né? O amor de Deus é uma coisa muito sublime, muito imensa, para ser usado assim de qualquer maneira. Um pouquinho aqui. Bom, antes de continuar, esse conteúdo tem caráter final. Esse conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e informativa. As informações apresentadas no vídeo têm o objetivo de ampliar o conhecimento sobre alimentação humana, metabolismo e saúde. Esse conteúdo não substitui consulta médica, diagnóstico ou acompanhamento realizado por profissionais de saúde habilitados. Cada pessoa possui características biológicas, histórico clínico, necessidades individuais que devem ser avaliadas de forma personalizada. Qualquer mudança na alimentação, no estilo de vida ou no uso de suplemento deve ser discutida previamente com o médico ou profissional de saúde qualificado. O propósito do conteúdo é promover educação em saúde, incentivar pensamento crítico, estimular escolhas que favoreçam melhor qualidade de vida, autonomia e longevidade. Bora para o 7.2, o impacto metabólico dos óleos industriais. Hoje, grande parte, para não falar a maior parte, a esmagadora maioria da alimentação moderna contém óleos vegetais altamente processados. Meu Deus do céu, o que é isso? Esses óleos são ricos em um tipo de gordura chamado ácido linoleico, que pertence à família das gorduras poliinsaturadas ômega 6. Essas gorduras estão longe de ser necessariamente prejudiciais por natureza. Aliás, são ácidos graxos essenciais. Elas existem naturalmente em vários alimentos. Está na uva, está no próprio girassol. O problema começa quando a quantidade consumida se torna muito elevada e quando essas gorduras passam por processamento industrial intenso. No século XIX, praticamente inexistia consumo desses óleos. E hoje, em muitos países ocidentais, o consumo médio ultrapassa 70 e até 80 gramas por dia. Essa mudança alterou profundamente a composição das gorduras armazenadas no nosso próprio corpo. O tecido adiposo das populações modernas apresenta hoje concentrações muito maiores de ácido linoleico do que as observadas há algumas décadas. E isso tem implicações relevantes. As gorduras poliinsaturadas são quimicamente mais suscetíveis à oxidação. Isso significa que elas reagem com mais facilidade com o oxigênio e podem gerar subprodutos oxidativos. Viu? Vai escutando. Quando esses óleos são aquecidos, podem formar, entendeu? Podem. Compostos chamados aldeídos lipídicos. Essas moléculas têm sido estudadas por seus possíveis efeitos no metabolismo celular, tá bom? Vai entendendo. Vai ouvindo, prestando atenção para entender além do que está sendo dito. Uma das áreas que recebe grande atenção nesse contexto são nossas mitocôndrias. As mitocôndrias, como já sabemos, são estruturas presentes em todas as células do corpo, responsáveis pela produção de energia na forma de ATP. São fundamentais para o funcionamento de tecidos de alta demanda energética, como cérebro, coração e músculos. Quando o ambiente metabólico é favorável à inflamação e ao estresse oxidativo, a função mitocondrial pode ser afetada. Tá entendendo? Pode ser. Esse jurico
Diversas condições metabólicas modernas apresentam associação com alterações na função mitocondrial. Entendeu? As alterações metabólicas é aquela coisa, toda doença tem um componente de deficiência energética mitocondrial, inclusive o sedentarismo, que é o que mais tem. O sedentarismo é a prova da deficiência energética mitocondrial. Ou seja, diversas condições metabólicas apresentam associação com alteração na função mitocondrial. Qual delas? A mãe de todas as doenças, resistência insulínica e síndrome metabólica. Fígado gordo, ou seja, a mesma doença, resistência insulínica, fígado gordo e síndrome metabólica é a mesma doença. É resistência insulínica, né? E doença cardiovascular é um sintoma da resistência insulínica, né? De anos de hiperinsulinemia. Essas condições tornaram-se extremamente comuns nas últimas décadas. Doença cardíaca é a que mais mata no mundo. E o fígado gordo, o que mais cresce. E o fígado gordo com a doença cardíaca anda de mão dada. Porque o γ-GT aumenta a mortalidade. Como nós já vimos, né? O γ-GT alto morre mais. Infelizmente, né? Então, assim, vamos cuidar disso daí. Por isso cresce o interesse científico em compreender como diferentes padrões alimentares influenciam o metabolismo celular. A alimentação moderna não mudou apenas na quantidade de calorias. Ela mudou profundamente na qualidade e no tipo de nutrientes consumidos. Tipo, essa palavra caloria nem estava no script. Não sei de onde que o Jurico tirou ela. O nosso metabolismo nem sabe o que é caloria. Eu vejo os canais do YouTube aí falando de caloria, mas tanta besteira. Então, assim, a alimentação moderna não mudou apenas na quantidade, né, calórica. Se bem que o nosso corpo nem sabe o que é caloria, ele sabe o que é nutriente. Ela mudou profundamente na qualidade e no tipo de nutriente consumido. Entendeu? A qualidade e o tipo de nutriente foram lá para baixo, porque sem qualidade nenhuma e ladrão de nutriente. Esses alimentos que nós estamos... que a população em geral consome. Hoje, grande parte da alimentação da população é composta por alimentos ultraprocessados. Quem que não come, né? Quem que não come o pão, o bolo, o macarrão, a gulesma, a bolacha, né? Todo dia, toda hora. Só isso. Todo dia, toda hora. Produtos que muitas vezes passam por múltiplos processos industriais antes de chegar na nossa mesa. E isso, mais uma vez, levanta outra reflexão importante. Talvez uma das perguntas mais importantes para a saúde seja: o que realmente estamos chamando de alimento? E até que ponto aquilo que se tornou comum é realmente compatível com a biologia humana? Resgatar uma alimentação simples, de minimamente processada e mais próximo daquilo que sempre consumimos por gerações é o passo importante para reequilibrar o metabolismo, a energia celular e a longevidade. Bora fazer a terceira, porque nós queremos acabar logo. Então vamos fazer a terceira e voltar para o nosso fechamento impactante e memorável. Um cravinho aqui para aumentar a salivação, dar energia, desentupir o nariz, proteger os dentes e a garganta e a fala, e tira teu bafo. Bora lá então fazer essa última, que nós queremos acabar logo.
essa corda de 1 quilo aí, bater ela 2 vezes, dar um pulo e passar 2 vezes, é muito pesado. Muito intenso. Tendo concluído, dá até uma bicadinha na água. Ai. Nossa. Ufa. Agora com licença pra enxugar o suor, né? Mais do que merecido. Tá louco. Treino de peito calistênico. Você vê. Não precisa de nada pra fazer, né? O que eu usei? Uma barra paralela, a pilastra e a corda. A corda não necessariamente você precisa. Pode pular simulando que tá batendo uma corda sem tacar a corda na mão. Já viu aquela pesquisa que colocaram as pessoas para atirar sem o revólver? E quem atirou sem o revólver melhorou tanto quanto quem atirou com o revólver, só de visualizar que estava atirando com o revólver. Entendeu? Ou seja, você pode pular até sem corda, pode fazer outra coisa, polichinelo, entendeu? E assim, uma paralela tem toda esquina, né? Ai, ai. Isso pode ser improvisado para fazer em qualquer lugar, gente do céu. Né? Dá para fazer a flexão no chão, dá para fazer a paralela empurrando aqui em alguma superfície confiável, entendeu? Então, vai ver que desculpa não tem, né? Sem desculpinha para ficar sem treinar, porque o treino é o carro-chefe do nosso shape. 20 anos mais jovem. Então, bom, então bora lá para o nosso fechamento impactante. Bom, falar um pouquinho do treino, né? A flexão de pike ali já coloca toda a intensidade no ombro, pega o tríceps muito bem, sai dali, já vai para a parada de mão, os ombros já tá judiado, e a parada de mão é aquela coisa extremamente desconfortável, põe o intestino para funcionar, é top demais, e sai e vem fazer a flexão, que por mais fácil que pareça, faz a flexão bem profunda. Nossa, tem que treinar o músculo e não o ego, sentir mesmo. Entendeu? 3 tipos de flexão: flexão de pike, flexão normal e flexão diamante ali no chão. Trabalha tudo quanto é parte do peito, empurrando para baixo, segurando aqui em cima. Entendeu? Então treinam completinho de peito, de ombro, de tríceps, rapidão. Ainda fecha ali na corda. Aquele tríceps francês aqui é bem localizado, pega muito bem, dá para aumentar a consciência corporal durante a execução, sabe? Contrair o glúteo, o abdômen, entendeu? E fazer o exercício ali e pegando consciência corporal e fazendo ele bem certinho. O importante é melhorando aos poucos e assim, e tem que fazer, né? Tem que fazer porque sem treino, sem shape. Então, nossa, fazendo um exercício ali com o cravinho na boca, ardeu, foi tudo, desceu pra garganta. Cravinho é o melhor pré-treino de todos. Melhora a capacidade digestiva, dá energia, desentope o nariz e tira teu bafo. Ai, ai, ai. Bom, já falei sobre o treino, né? Flexão de pike, paralela, sabe? E flexão diamante, parada de mão, flexão normal, completinho, bom para mais de metro. Durante milhares de anos a humanidade se alimentou de comida de verdade, mas em pouco mais de um século, grande parte do que colocamos no prato passou a sair das fábricas e não da natureza. E o nosso metabolismo paga essa conta, porque o corpo humano não foi projetado para viver de produtos industriais, foi projetado para viver de alimento. Quando voltamos ao que é simples, ao que é natural, ao que sempre fez parte da história humana, o corpo responde, porque quem cura é Deus. O sistema só manda a conta.
A inflamação diminui, a energia volta, o metabolismo se reorganiza e aquilo que parecia envelhecimento inevitável começa a se reverter, porque envelhecer é natural, mas envelhecer doente nunca foi destino, é apenas consequência das escolhas. Cuidar da alimentação é mais do que apenas sobreviver mais, é viver melhor, é ter autonomia, força, clareza mental e vitalidade, é ter aquilo que todos nós precisamos, um shape 20 anos mais jovem. Até o próximo vídeo, meus queridos.